Boa noite. Hoje nós vamos realizar a nossa palestra fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. Foi a partir dele que surgiu o Espiritismo, a doutrina espírita, em 1857. Este livro, ele é o código de uma nova fase da evolução humana. Então, se queremos conhecer a doutrina espírita, temos que estudar o Livro dos Espíritos, onde encontramos aí toda a parte filosófica. E logo no início, nós temos a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é isso que nós vamos ver hoje. Qual a diferença entre espiritualismo e espiritismo? Espiritualismo é o oposto do materialismo. Espiritualista é todo aquele que aceita a crença na existência de alguma coisa no homem além da matéria, de que é composto o seu corpo físico. Então, quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais, além da matéria, é espiritualista. Então, muitas pessoas atualmente, graças a Deus, a grande maioria, são espiritualistas. Acreditam em algo além da matéria, algo que sobrevive à morte do corpo físico. As religiões cristãs são espiritualistas, como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, entre outras. Agora, o espírita é aquele que aceita a doutrina ditada pela falange dos espíritos superiores e estudada e codificada por Allan Kardec. O espírita, seguindo o que ensina a doutrina dos espíritos, ele crê plenamente na existência de algo no homem além da matéria. Logo, ele é também espiritualista. No entanto, ele acredita plenamente na comunicação e intercâmbio com os espíritos no plano espiritual. No entanto, os espiritualistas não necessariamente acreditam nos princípios espíritas, Não quer dizer que eles creiam na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Essa parte são os espíritas que acreditam. Deu para entender? Então, nem todo espiritualista é espírita. A doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível, como geralmente são chamados. Os adeptos do espiritismo, aqueles que estudam, que frequentam centros espíritas, são os chamados espíritas ou espiritistas, também está correto. Esse termo espiritista também está correto. Muito importante dizer, espiritismo é um só. São princípios doutrinários codificados por Allan Kardec. É uma doutrina, ciência, filosofia e religião. Esse termo, esse nome, e por isso Kardec coloca logo no início do Livro dos Espíritos, ele foi criado exclusivamente naquela época para denominar essa nova doutrina que estava chegando ao mundo, E ela veio através de uma pleiade de espíritos elevados e que tem os seus postulados próprios, codificados e organizados por Allan Kardec. Então, na época, o termo espiritualista já existia e para diferenciar, porque era uma nova doutrina, iriam acreditar em algo mais do que os espiritualistas acreditavam, precisava de uma denominação nova e adequada aos seus princípios.
Foi aí que surgiu o termo espiritismo. Muitas vezes é um problema que acontece, uma situação que acontece, né? E que se torna ali um problema. Muitas vezes, algumas pessoas, para explicar tudo isso, afirmar algo sobre o espiritismo, se utilizam da expressão kardecismo ou kardecista. E é uma maneira equivocada para identificar, né, o espiritismo, a doutrina espírita. Porque as pessoas confundem. Se você falar espiritismo kardecista, então o que dá a entender? Que existem vários tipos de espiritismo, o que não é verdade. Espiritismo, doutrina espírita é uma só. Então não há necessidade de falarmos espírita kardecista. Por que as pessoas fazem isso, né? Porque geralmente todo mundo confunde outras religiões, como a Umbanda e Candomblé, achando que tudo é espiritismo. E não é. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, a maneira correta de você falar, eu sou espírita, doutrina codificada por Allan Kardec. Essa é a maneira correta de você se expressar e explicar para a pessoa que está ali lhe questionando o que é o espiritismo. Então, qualquer crença ou prática religiosa que utilize-se da denominação espiritismo fora desta, né, que se enquadre nos seus postulados, está utilizando, sim, indevidamente de uma denominação, mergulhando no campo da fraude. Lembrando mais uma vez que os ensinamentos do espiritismo chegaram através dos espíritos, foram manifestações espontâneas que aconteceram na França, lá pelos anos, né, de 1854, consideradas como fenômenos na época, e Allan Kardec, que era ali um professor muito conceituado na época, foi aluno de Pestalozzi no Instituto de Yverdon, ainda muito jovem, pela condição dele, ele substituía Pestalozzi quando Pestalozzi tinha que deixar o instituto, né, para resolver algumas outras situações. E o jovem Rivail, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, substituía Pestalozzi, isso com 14, 15 anos, para a gente ter uma ideia da bagagem intelectual, né? E ele era um professor ali muito conceituado, na época estudava o magnetismo, era pedagogo, educador criterioso, né? Então, quando surgiram esses fenômenos, convidaram ele para participar das mesas girantes e poder avaliar toda a situação. Foi aí que ele observou que havia um fenômeno, havia uma atuação ali, além da matéria, sobre aqueles objetos, e aceitou estudar, compreendeu à luz da ciência, e foi nesse momento que a espiritualidade superior lhe convidou, né, lhe deu recado ali, que ele teria sido escolhido para realizar aquele trabalho, organizar todos aqueles ensinamentos em livros e disponibilizar para a humanidade, codificar toda aquela obra, que era a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Quem quiser conhecer essa história toda, né, nós temos livros da própria doutrina que nos contam detalhadamente, aqui nós estamos falando bem resumidamente. Nós tivemos um filme que passou também no cinema, contando toda essa questão da codificação, como surgiu o espiritismo, que hoje deve estar ali na internet, na TV a cabo. Então é interessante, quem tiver a curiosidade, ver mais detalhadamente como foi que tudo isso aconteceu. E ele foi muito honesto e consciente de que a obra que ele realizou não era
da sua autoria, né? Claro que ele evitou colocar o seu nome famoso na Europa Antiga ali, porque senão iam confundir também. Como ele tinha livros, muitos livros escritos por ele não podia assinar uma obra que ele codificou, ele organizou. Então ele foi intuído pela espiritualidade a assinar esta revelação, essa doutrina, com o nome Allan Kardec, né? Que foi um nome que ele teve numa encarnação ali, muitos séculos atrás, o século I antes de Cristo, que ele tinha sido um sacerdote druida, né? Um sacerdote dos celtas, um povo que vivia ali na área da Europa Ocidental. Então foi orientado que ele se utilizasse desse nome para assinar a obra que ele havia codificado, organizado. Então, tudo isso é para que a gente possa conversar também um pouco que a grande maioria das pessoas que não tem conhecimento sobre a doutrina espírita, o espiritismo, como ele surgiu, se confundem, né? Acham que a Umbanda, Candomblé, Espiritismo, que é tudo a mesma coisa. E às vezes até deixam de conhecer, de frequentar, porque não concordam com certos rituais, certas posturas. Então é muito importante que a pessoa se informe, que não tenha preconceitos, né? E deixando bem claro aqui, com todo o nosso respeito a todas essas religiões, né? A doutrina espírita não tem preconceito e jamais falará mal de nenhuma, né? Não é espiritismo. Espiritismo é um só. Umbanda é uma coisa e Candomblé é outra. Todas as religiões, apesar de suas semelhanças, apresentam muitas diferenças entre si, como origem, rituais, entre outros. A Umbanda e o Candomblé não são religiões puramente africanas, mas de matriz africana e fundadas no Brasil. Apesar de uma raiz comum, o Candomblé está mais próximo dos cultos africanos, por ter sido mais preservado, não se misturando tanto com outras religiões. Então, o Candomblé, resumidamente, para que a gente possa conhecer cada uma e verificar que são distintas, né? Veio da África, trazida ao Brasil por meio dos negros africanos, escravizados. Aqui sofreu adaptações e é considerada hoje uma religião afro-brasileira. Já a Umbanda é uma religião propriamente brasileira e seus fundamentos foram revelados por um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. E a Umbanda, ela misturou, né, misturou ali de maneira mais visível catolicismo, espiritismo e candomblé. Por isso que também gera muitas dúvidas ali quando a pessoa vai conhecer e comparar, né? Então ela foi fundada numa doutrina baseada em ideais dessas três religiões distintas. Ela pegou um pouquinho de cada uma, então ocorre ali um sincretismo religioso. Por ter sido mais difundida, a Umbanda consolidou-se melhor enquanto doutrina e instituição religiosa. Então vejam, né? Por que se confunde Espiritismo, Umbanda, Candomblé? Porque tem alguns pontos em comum. Então todas essas religiões são espiritualistas, elas acreditam em Deus, ocorrem fenômenos mediúnicos e aceitam reencarnação. Agora, olha os pontos ali onde ocorre a diferença, né, delas quanto ao espiritismo. O espiritismo, ele não admite o uso de imagens, rituais, não tem culto material, rege por um corpo de doutrina homogênea codificada por Allan Kardec, não tem sinais cabalísticos nem símbolos e não prescreve qualquer forma de parâmetro, nem comporta o formalismo de funções sacerdotais, né? Então, só por essas poucas definições já nos esclarece que não fazem parte do espiritismo, que é a doutrina, como comentamos acima,
codificada por Allan Kardec. Os ensinamentos vieram dos espíritos superiores e é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Hoje temos estudos que confirmam tudo isso. Quem tiver ali a curiosidade de estudar vai encontrar muito conteúdo sobre isso. Mais uma vez, fique claro aqui que ninguém está a criticar nenhuma religião, somente esclarecer. Temos que analisar que, de qualquer forma, todas as religiões têm suas coisas boas, são válidas, né, para a evolução do espírito. Cada ser humano, nesse mundo de provas e expiações, está no grau evolutivo e participa da religião a qual lhe faz bem, aquela que toca o seu coração, né? Perguntaram até, me lembrei, ao Dalai Lama, qual era a melhor religião? E ele respondeu justamente isso, é aquela que te faz uma pessoa melhor. Então, cada ser humano está num grau evolutivo, ele tem afinidade com esta ou aquela religião que lhe preenche o coração, que lhe traz respostas, né? O importante é ele estar construindo a sua fé, estar buscando a Deus, estar conhecendo, estudando o Evangelho e, acima de tudo, praticando. Quando nós retornarmos para a espiritualidade, eles não vão nos perguntar a religião que nós tínhamos, né? E sim o bem que fizemos. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Então, não vai importar a religião que nós tínhamos, e sim o bem que fizemos com o conhecimento do Evangelho. E é muito importante, né? Nós temos que conhecer de tudo um pouco, não ter preconceito contra nenhum tipo de religiosidade, estarmos receptivos, conhecer, né? Não criar barreiras. Muitas vezes somos convidados a frequentar determinada palestra, determinada sessão, e nós temos preconceito. Não, né? Vamos abrir o coração, conhecer, e aí vamos sentir se aquela religião vem de acordo com aquilo que estamos buscando. Esse é o caminho. Lembrar sempre, não julguemos para não sermos julgados, como disse Jesus, né? Na sua infinita sabedoria. Todas as doutrinas, religiões são valiosas e servem de consolo diante das dificuldades. Então, hoje seria isso aqui o principal que eu gostaria de conversar com vocês. Tudo isso que eu comentei está ali na introdução do Livro dos Espíritos. Ele coloca aqui como tema Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, é o item 1. Né? E mais para frente nós vamos conversar um pouquinho sobre os princípios doutrinários do Espiritismo. Só para a gente deixar um início aqui para vocês começarem a refletir, somos espíritos imortais, eternos. A morte não existe. Temos um corpo físico, uma alma. Quando estamos encarnados, esse espírito tem a denominação de alma, né? Enquanto encarnado, ele chama-se alma para diferenciar, mas somos espíritos eternos. Quando retornarmos ao mundo espiritual, nos continuaremos, né, a ser espíritos. Levamos também o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, e que sobrevive à morte do corpo físico. Então, esse é um dos princípios, é o que nós acreditamos plenamente, que temos sim um corpo espiritual e uma alma que são eternos. E com eles ficam toda a nossa bagagem espiritual, os tesouros imperecíveis que não perdemos jamais, ficam acumulados, né? E comentando sobre isso, há 3 tipos de pessoas, né,
que acreditam em definições diferentes. Então, nós temos primeiramente, como eles colocam, o termo alma é utilizado com múltiplas acepções. Então, para uns, é o princípio da vida material orgânica. Confunde-se com a própria matéria e com ela se aniquila. É a concepção aceita pelo materialismo. Então, o materialismo, ele não acredita em nada que continue após da morte do corpo físico. Então, eles acham que tudo é matéria e quando chega a morte, quando cessa a vida do corpo, acabou tudo. Isso é o que acreditam aí os materialistas. Para outros, é um princípio inteligente, universal, do qual cada ser orgânico absorve uma certa porção dessa única alma existente. Morto o organismo, esta porção retornaria ao todo de onde se originou. Então, alguns acreditam que há sim um princípio inteligente, universal, mas quando chega a morte do corpo físico, essa parte universal, ela volta ao todo universal. Então, não preserva a sua individualidade. Esse conceito é bem próximo do materialismo, pois o resultado final é o aniquilamento do princípio inteligente individualizado. Então, também é muito estranho isso, porque e tudo que nós conquistamos, individualmente, se perde? Fica aí a pergunta. E finalmente, para a terceira corrente, que são os espíritas, que acreditam na reencarnação, na continuidade da vida, nas vidas sucessivas, no aprendizado, na lei de causa e efeito. Isso tudo nós vamos ver mais para frente, Acreditam que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que sobrevive à morte do organismo físico, conservando sim a sua individualidade. Esta é a acepção aceita e adotada pelo Espiritismo. Então, muda totalmente a concepção da nossa existência, da nossa evolução. Então, é uma bênção, conhecer e acreditar nesses princípios. Nós vamos conversar um pouquinho em uma próxima palestra, em uma próxima oportunidade, sobre os principais princípios doutrinários do Espiritismo, para que todos conheçam. Espero que eu tenha deixado aqui a mensagem desta noite. Vamos então, nesse momento, pedir por algumas pessoas, no momento da nossa prece, muito importante, há muitos necessitados, muitos que estão passando pela provação da doença, Covid, familiares que estão se separando de parentes, pelo desencarne. Então é muito importante estarmos em prece, vibrando, pedindo aos benfeitores que possam socorrer a todos. Vamos pedir por Henrique Arié de Almeida, 36 anos, desencarnado, por Elizabeth, por Dona Helena, companheiras que frequentam a casa e estão hospitalizadas pelo Covid, por Gabriel também, filho da nossa companheira Ivonete, está também com a doença do Covid, por Marli Leite, desencarnada também, por sua filha Débora, seus familiares. Então fica aqui o nosso pedido, Senhor, por todos esses companheiros que tiveram os nomes citados e também por todos aqueles que estão passando pela provação, que estão angustiados, ansiosos, com medo. Ilumina o coração de cada um, Senhor. Que possamos pedir aos benfeitores que estejam ao lado de cada irmão em sofrimento. É muito importante a nossa prece, nossa sintonia positiva, um pouquinho de fé que temos no coração. É um pontinho de luz a iluminar tantos que não conhecem a Deus.
A espiritualidade está atuando, está socorrendo, mas precisam encontrar, e é muito importante que encontrem, a nossa prece, pois é um material fluídico que ela se utiliza para tocar esses corações endurecidos, que muitas vezes não enxergam a espiritualidade, né? Então, vamos pedir a Deus a força, a coragem, continuar firmes, confiantes, e que a nossa prece chegue hoje a todos os corações que sofrem. Tenham a certeza que todos estão sendo auxiliados e amparados pela equipe amada e bendita de Fabiano de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que os bons espíritos estejam ao nosso lado neste momento, que Deus, Jesus, o Frei Fabiano, nos auxiliem nesta noite, para que tudo transcorra em paz e muita harmonia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, que são tantas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, Instrução dos Espíritos, a Lei de Amor, Lázaro, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimentos. Bem, como o texto diz, na origem nós possuímos apenas os instintos, ou seja, agimos de forma determinada. Pouco mais avançados, possuímos sensações, intenção, impressões, noções. E mais um pouco instruídos e aperfeiçoados, possuímos sentimentos, positivos ou negativos, como tristeza, medo, alegria, humor, gratidão. No ponto mais delicado, evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Bem, quando estamos um pouco mais evoluídos nos nossos sentimentos, surge o amor. Mas não esse amor que nós conhecemos nos dias de hoje, que está tão pejorativo, não é? Um amor egoísta, um amor que controla, um amor que tem a posse, que até mata às vezes.
Mas o amor modifica o espírito. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Por quê? Porque o amor troca o individualismo pelo coletivo, o meu por nosso, o meu mundo exclusivo pela humanidade. Ou seja, o amor nos transforma, faz com que pensemos não apenas egoisticamente em nós, mas pensemos como um todo, todos irmãos em humanidade. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Os seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Bem, esse amor que está sendo colocado aqui, ainda nós não o atingimos, mas nós estamos a caminho dele. Chegaremos lá, de qualquer forma. Deus e Jesus pacientemente nos aguardam para que nós possamos chegar a esse amor, como tantos outros espíritos superiores chegaram. Todos eles passaram pelos caminhos que estamos trilhando hoje, as nossas dificuldades, aquilo que consideramos muito difícil de transpor na vida, mas que na realidade são situações que fazem com que o nosso espírito avance. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Jesus, na época, ensinou aqueles cristãos que estavam no começo a ter fé, a ter amor. E eles não tiveram medo de, naquelas arenas horríveis, serem devorados por feras. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Bem, a reencarnação foi a forma que Deus, Jesus e os espíritos superiores resolveram que na Terra seria a nossa forma de evolução como espíritos. Portanto, hoje nós temos esse conhecimento da doutrina espírita, por isso a reencarnação é muito importante para cada um de nós, A reencarnação é um melhoramento progressivo da humanidade. Possibilita dar um passo em direção ao progresso como espírito. Tem o caráter educativo, gera novos hábitos, é instrumento de disciplina para a evolução, é aprendizado e novas oportunidades para cada um de nós. Então, portanto, temos que entender que a reencarnação é muito importante para nós que estudamos a doutrina espírita. Ela já não conduz mais aos suplícios, mas sim a conquistas de seu ser elevado e transformado. Ou seja, nós já passamos dessa fase dos circos, dessas feras que nos devoravam. Nós estamos num outro estágio hoje. Então, nós podemos raciocinar de uma forma melhor e entendermos que a reencarnação é uma parte muito importante da nossa conquista como espírito. Não somos mais aqueles espíritos que vão e voltam das encarnações sem ter nenhum progresso. Claro que o espírito sempre progride, mas hoje é um progresso maior pelo nosso entendimento. Olha, o sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria, ou seja, redimir o homem da matéria. Nós ainda continuamos muito ligados às questões da matéria. Ainda somos muito ligados a isso. Esquecemos de que tudo isso é um empréstimo de Deus.
Ou seja, quando partirmos, vamos levar apenas aquilo que está dentro de nós. Não poderemos levar nem o corpo físico, né? Então, portanto, é algo muito importante para que nós possamos entender. E disse-lhe eu que, na origem, o homem possuía apenas instintos. E aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da chegada, né? Ou seja, está muito aquém ainda quando os instintos dominam, né? Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria, né? Então, como é que nós podemos nos conhecer melhor? Analisando justamente esta situação, no nosso ponto de vista de hoje. Nós estamos mais próximos dos instintos ou estamos mais aperfeiçoados nos nossos sentimentos, não é? Isto é uma reflexão que cada um tem que fazer hoje em dia, porque nós espíritas sabemos que não podemos ficar parados, temos de evoluir. Olha, os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco da sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos, né? A crisálida aqui é o corpo da borboleta, que ainda é uma lagarta, e transformando, muda o seu comportamento, né? Então a gente pode ter isso como um bom exemplo, né? De que de uma crisálida sai uma linda borboleta. E é o que nós temos de fazer com o nosso espírito, né? Nós necessitamos vencer os nossos instintos. Lembrar que hoje, por termos a possibilidade de estudar a doutrina espírita, temos à nossa disposição um material extenso que nos permite estudar, rever velhos conceitos que se arrastam em nós por séculos, não é? Vocês lembram que a gente sempre coloca que hoje nós somos o melhor do que fomos em todas as nossas outras encarnações. Então vejam bem como ainda estamos atrasados, porque somos espíritos difíceis ainda. Mudarmos do velho homem que se arrasta nas encarnações para o novo homem, mais cordato, mais compreensivo, caridoso e com responsabilidade dos seus atos, né? Nós estamos aprendendo isso no Espiritismo. A lei de causa e efeito. Somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos ou que deixarmos de fazer, né? O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual e, mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação, né? Então, vejam, os instintos, nós temos que nos libertar dele, né? Que são aqueles que nos fazem ser escravizados do egoísmo, do ódio, do desequilíbrio, da inveja. Esses são os nossos instintos que trazemos ao longo das nossas encarnações. E nós temos que nos libertar, deixarmos de ser escravos de toda essa situação. É então que, entendendo a lei do amor, que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são os inícios das alegrias celestiais. Nós temos de ser consistentes na nossa evolução. Lógico, podemos dar um passo de cada vez, pois ainda somos muito imperfeitos, mas com a resolução de iniciarmos estes passos que hoje resultarão numa transformação como espírito melhores, quer dizer, para nós que estamos estudando a doutrina espírita e estamos colocando-a em prática,
temos que entender que isso é um marco na nossa jornada como espíritos, porque é uma possibilidade de uma grande virada, né? E não devemos esquecer que o amor é de essência divina, que Jesus foi só amor. Todos os seus exemplos são exemplos de amor. Então, cada um de nós deve pensar como podemos fazer para alcançarmos esses caminhos. Eles não são fáceis, são caminhos difíceis, pois temos muito a caminhar ainda. Mas é preciso, em algum momento das nossas encarnações, darmos o primeiro passo. Não adianta apenas nós lermos, estudarmos a doutrina sem colocá-la em prática. Nós temos de colocar tudo em prática. Considerar os nossos irmãos como irmãos realmente, não como seres habitantes de uma rua, de um condomínio, de uma cidade, de um país, mas todos como irmãos. E cada um precisando do outro em determinadas situações, como estamos vendo agora neste momento difícil que passamos. Então, lendo aqui o início da lei do amor, da instrução do Lázaro, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então nós precisamos entender qual é o nosso progresso, até onde eu posso chegar. Será que eu estou realmente colocando tudo que eu posso para que esse progresso esteja sendo efetivado em mim? Então, essa lei do amor que Jesus nos deixou, com os seus exemplos, nós deveremos seguir sempre. Uma boa noite e obrigado.